Meu nome é Lana Sheffield e durante quase toda a minha vida, minha família tratou minhas conquistas como ruído de fundo, algo que estava ali, mas nunca no centro. Algumas semanas atrás, decidi testar isso uma última vez. Enviei mensagem no grupo da família. Disse que havia sido convidada para receber um prêmio nacional, que cerimônia seria transmitida ao vivo, que significaria muito se eles fossem, ou pelo menos assistissem. Vi bolha de digitação piscar. Me preparei. Minha irmã respondeu primeiro. Riu da mensagem. Chamou o prêmio de idiota. Disse que iria a um show. Logo depois minha mãe comentou. Então meu pai escreveu frase que ficou comigo. Não nos culpe se não formos. Como se noite mais importante da minha vida fosse compromisso opcional. Algo que eu estivesse usando para fazê-los se sentir culpados. Li mensagens 2 vezes. Não discuti. Não expliquei o que prêmio realmente era. Não disse quem estaria naquela sala. Nem quantas pessoas estariam assistindo. Apenas sorri. Digitei uma única palavra. Tudo bem. Virei celular com tela para baixo sobre mesa. Essa decisão mudou tudo. Na noite da cerimônia, ingressos do show não impediram o que veio depois. Enquanto eles gritavam letras de músicas, meu nome era anunciado na televisão ao vivo. Meu rosto preenchia telões acima das cabeças deles. E de repente, todos ao redor sabiam exatamente quem eu era. Muito antes da minha própria família perceber. Antes de contar o que ele disse e o que aconteceu depois que eu saí, me diga. Que horas são aí agora? E de onde você está assistindo? Quero ver até onde essa história vai chegar. Para entender como tudo isso foi possível, você precisa saber como era crescer na casa dos Sheffield. No papel, parecíamos família comum em bairro tranquilo de Las Vegas. Na realidade, papéis foram definidos muito antes de eu perceber. Eu era criança que resolvia tudo. Aquela com quem professores nunca se preocupavam. Minha irmã mais velha, Blair Sheffield, era centro de tudo. Se Blair tinha jogo, ensaio ou nova obsessão, semana inteira girava em torno da agenda dela. Meu irmão mais novo, Corey Sheffield, era bebê da família. Se safava de quase tudo desde que fizesse todos rirem. Minha mãe, Dona Sheffield, gostava de brincar dizendo que tinha uma estrela, uma ajudante e um comediante. Nunca quis ser cruel, mas dizia exatamente onde eu estava. Meu pai, Keith Sheffield, trabalhava muitas horas. Chegava em casa pronto para ouvir sobre mais uma grande coisa da Blair. Aprendi cedo que se quisesse tempo com ele, precisava esperar Blair terminar histórias. Começou pequeno. Projeto do qual eu me orgulhava era deixado de lado porque Blair tinha torneio chegando. Eu comentava algo da escola. Meu pai assentia. E virava para perguntar do treino da Blair. Quando Corey fazia piada, todos olhavam para ele. Quando eu falava, alguém aproveitava para encher copo ou recolher pratos. Nada disso era grande o bastante para apontar e chamar de injusto. Era sequência de escolhas silenciosas que me ensinaram que minhas notícias vinham depois. Pare de competir com performances da Blair e com palhaçadas do Corey. Passei a ser pessoa que resolvia problemas antes que alguém percebesse. Se formulário precisava de assinatura, eu deixava sobremesa. Se internet caía, eu reiniciava roteador. Se meus pais esqueciam compromisso, eu lembrava. Quanto mais responsável eu me tornava, menos eles realmente me viam. Eles amavam o resultado, não a pessoa por trás dele. Vi-me como função confiável, não como filha com vida própria. No ensino médio quase não compartilhava nada, a menos que professor obrigasse reunião e elogio tivesse que ser entregue por mim. Blair era 3 anos mais velha. No mundo dela sempre havia plateia. Treinadores, regentes, até vizinhos falavam dela com entusiasmo que fazia meus pais brilharem. Quando alguém no mercado perguntava da família, eles começavam pela última apresentação da Blair e pelas piadas do Corey. Eu quase nunca era mencionada, a menos que pessoa insistisse. Dizia a mim mesma que não precisava dos holofotes. Agarrei-me à única coisa que era só minha: resolver problemas sem aplausos. Encontrei caminho em área onde trabalho importava mais que quem fazia. Onde eu podia ficar nos bastidores e deixar resultados falarem. Servia perfeitamente a versão de mim que minha família tinha moldado. Pessoa que entrava em silêncio, consertava tudo, e saía antes que alguém notasse. Anos passaram assim. Aniversários, feriados, reuniões de família. Planos da Blair definiam o clima. Corey flutuava no charme. Eu mantinha tudo funcionando. Quando eu compartilhava a vitória, caía como detalhe educado. Logo o foco voltava para o que Blair estava fazendo naquela semana. Quando a oportunidade do Prêmio Nacional apareceu, não pareceu real. Tudo começou com o e-mail de um comitê pedindo mais informações sobre o projeto que minha equipe havia concluído. Respondi perguntas. Voltei ao trabalho.
Mesmo quando escreveram de novo dizendo que eu havia sido selecionada, não corri para contar aos meus pais. Eu já sabia como a conversa iria soar. Em vez disso, guardei tudo para mim enquanto o processo avançava. Vieram ligações, entrevistas, formulários longos pedindo que eu explicasse por que nosso trabalho importava. Pessoas da organização falaram com meu chefe, com colaboradores que tinham visto o impacto de perto. Cada etapa empurrava tudo adiante. E ainda assim em casa permaneci em silêncio. Convite oficial chegou numa tarde na minha caixa de entrada entre uma reunião e outra. Ele detalhava a data da cerimônia, local, e informava que o evento seria filmado e transmitido. Meu nome estava ali de um jeito que eu nunca tinha visto, ligado a algo que não podia ser descartado como vitória pequena e privada. Fiquei encarando aquele e-mail por muito tempo. Pela primeira vez em anos eu tinha algo que minha família não poderia minimizar. Um momento que existiria com ou sem aprovação deles. Por um breve intervalo, aquilo era só meu. Quando o convite chegou, meu trabalho já vinha mudando minha vida em silêncio havia anos. Acabei em comunicações de emergência, porque era o único lugar onde meu hábito de desmontar tudo peça por peça virava vantagem. Entrei numa equipe pequena que desenvolvia software para cidades. Ferramentas criadas para cortar segundos do tempo de resposta quando alguém ligava pedindo ajuda. Minha parte era motor de roteamento. Sistema que observava padrões de trânsito, capacidade de hospitais, histórico de chamadas. E sugeria para onde cada ambulância deveria ir em seguida. Numa cidade como Las Vegas, onde luzes dos cassinos nunca se apagam e sirenes nunca param de verdade, alguns segundos separam um susto de tragédia. Quase tudo o que eu fazia vivia em repositórios de código que ninguém fora do prédio jamais veria. Passei muitas noites rolando logs de chamadas e dados de sensores, procurando padrões estranhos que pudessem atrasar uma equipe. Quando o sistema funcionava, não havia manchetes, nem discursos. Tela do despachante acendia com recomendação clara. Equipe chegava à porta certa mais rápido. E vida seguia. Primeira pessoa a tratar esse trabalho como algo além de ruído de fundo foi doutora Selma Rhodes, diretora do nosso grupo de pesquisa. Ela percebeu o que eu me oferecia para os conjuntos de dados mais feios. Casos embolados que faziam olhos dos outros se perderem. Em vez de me dizer para relaxar, ela me puxou para conversas sobre arquitetura e modos de falha. E disse em voz alta que minha necessidade de entender cada detalhe era uma força. Sob liderança dela, o projeto começou como piloto silencioso em parte da cidade. Depois que software entrou em operação, números dentro do departamento começaram a mudar. Tempo médio de resposta caiu. Menos chamadas saltavam entre estações. Despachantes enviavam mensagens curtas depois de fins de semana difíceis, dizendo que se sentiam menos impotentes. Líamos cada recado. Corrigíamos o que quebrava. Expandíamos o sistema um pouco mais a cada trimestre. Até mapas cobrirem todo o vale. Indicação ao prêmio veio de fora do nosso escritório. Um coordenador regional reuniu dados do último ano. Criou gráficos mostrando quantas pessoas chegaram ao atendimento mais rápido. E enviou o pacote inteiro a um comitê nacional que acompanhava inovações em segurança pública. Eu nem sabia que meu nome estava em discussão. Até Selma me chamar para uma sala de reunião numa tarde e fechar a porta. Ela disse que o comitê queria falar com a pessoa que havia projetado o núcleo do motor de roteamento. E que todas as setas nos documentos apontavam para mim. Haveria entrevistas. E um longo processo de avaliação que eu ouviria em grande parte de longe. Senti impulso familiar de minimizar tudo. Na minha cabeça ainda era só código. Só reconhecimento de padrões. Só eu fazendo aquilo que ninguém mais queria encarar por tantas horas. Selma não me deixou ficar ali. Ela me lembrou dos turnos de madrugada, observando painéis ao vivo. Do bug teimoso que levou um fim de semana inteiro para rastrear. Do dia em que uma despachante ligou para nosso número de plantão chorando, porque novo sistema tinha colocado uma equipe na posição certa no momento exato. Se reconhecimento viesse, ela disse, não seria por matemática elegante. Seria por se recusar a abandonar um problema até que ele cedesse. A avaliação se estendeu pelos meses seguintes. O comitê enviava listas de perguntas que me obrigavam a explicar trabalho em linguagem simples. Pediam cronogramas anonimizados de chamadas atendidas com o novo sistema. Queriam saber o que significava, em termos humanos, uma ambulância chegar alguns minutos mais cedo numa noite movimentada de fim de semana. No escritório, continuávamos entregando atualizações, lidando com incidentes, enquanto decisão ficava em algum lugar distante muito acima de nós.
Era mais fácil focar na próxima implantação do que imaginar sala onde aquelas pessoas estavam sentadas, com meu nome na pauta. Quando o e-mail oficial finalmente chegou, precisei ler 2 vezes até fazer sentido. Selo de uma agência federal estava no topo da página. Mensagem dizia que eu havia sido selecionada para receber Prêmio Nacional de Inovação em Segurança Pública, que cerimônia aconteceria em um salão de hotel no centro da cidade, e que programa seria gravado e transmitido como parte de um evento maior, homenageando diferentes formas de serviço. Havia uma linha sobre levar convidados, uma nota breve sobre possível interesse da mídia, e um link para cronograma denso, cheio de instruções de segurança. Por um dia inteiro mantive notícia dentro das paredes do nosso prédio. Encaminhei e-mail para Selma e para meu gerente. Pessoas passaram pela minha mesa com sorrisos atonitos e cumprimentos desajeitados. Alguém imprimiu o convite e colou na geladeira da copa. Líder da equipe brincou que devíamos treinar postura, caso uma câmera passasse pela nossa fileira. Selma apertou meu ombro e disse em voz baixa que prêmio não mudava quem eu era. Apenas significava que outras pessoas estavam sendo obrigadas, finalmente, a ver o que eu vinha fazendo à vista de todos. Só naquela noite, sentada sozinha à mesa da cozinha, com um pacote de informações espalhado à minha frente, a parte sobre convidados deixou de parecer teórica. No meio da página havia uma frase simples: você pode convidar até 4 familiares ou amigos. Inserei aquelas palavras tempo suficiente para o gelo do meu copo derreter. Imaginei cadeiras vazias na fileira reservada com meu nome. Imaginei meus pais e Blair sob brilho de neon da strip, completamente alheios ao que acontecia do outro lado da cidade. Parte de mim queria guardar tudo para mim. Do mesmo jeito que eu sempre fiz com cada vitória que não cabia na ideia deles de algo importante. Outra parte, a menor e mais furiosa, queria que eles vissem, entendessem ou não. Quando o céu do deserto ficou totalmente escuro, decisão já estava tomada. Abri chat da família. Escrevi convite com cuidado. E enviei antes que eu pudesse diminuí-lo a algo fácil de ignorar. Noite da cerimônia chegou mais rápido do que eu esperava. No fim da tarde, eu já estava num quarto de hotel no centro, em frente a um espelho de corpo inteiro, enquanto uma estilista prendia o último ajuste de um vestido escuro. Convite pedia traje formal. Visual polido que eu só costumava ver em reportagens ou jantares beneficentes. Sob luz suave do quarto, eu parecia uma versão de mim mesma que mal reconhecia. Alguém que pessoas realmente poderiam parar para observar por um instante antes de seguir caminho. Lá embaixo, evento já estava em andamento. Crachás de segurança, mesas de credenciamento e programas impressos transformavam o saguão em um labirinto controlado. Funcionários com fones circulavam entre grupos de convidados. Cada pessoa ali representava um tipo de serviço. Saúde pública, educação, infraestrutura, resposta a emergências. Meu nome aparecia no meio do programa, espremido entre pessoas sobre quem eu só tinha lido em relatórios. Segui protocolo exatamente como organizadores haviam ensinado no ensaio. Cumprimentar coordenador. Entregar celular por alguns minutos para confirmação de dados. Posar para foto rápida diante de um banner cheio de logotipos. Receber crachá com meu nome e palavra homenageada. Seguir membro da equipe até o salão, onde câmeras esperavam sobre tripés silenciosos. Sala parecia irreal. Mesas redondas ocupavam todo o espaço, cada uma marcada com pequenos cartões. Um palco baixo se estendia ao longo da parede oposta, com um púlpito simples no centro. Acima, 3 telas enormes pendiam como paredes extras, prontas para exibir nomes, imagens e transmissão ao vivo que organizadores mencionavam o tempo todo. Eu sabia que uma daquelas telas exibiria meu rosto mais tarde, e também sabia exatamente quem não estaria sentando nas fileiras abaixo. Nossa sessão ficava próxima ao meio do salão. Selma sentou ao meu lado, presença firme em um terno preto simples, indiferente ao brilho ao redor. Integrantes da minha equipe chegaram com olhos arregalados, apertando minha mão ou tocando meu ombro antes de se sentarem. Por alguns minutos silenciosos, barulho do ambiente se dissolveu. Tudo o que senti foi peso daquele momento pressionando de todos os lados. O programa começou com discursos de autoridades acostumadas a palcos como aquele. Eles falaram de serviço, sacrifício, trabalho invisível que mantém cidades funcionando. Eu ouvia pela metade. Metade ali, metade em outro lugar. Tentei não imaginar meus pais e Blair atravessando aquelas portas. Tentei não vê-los ocupando assentos vazios ao lado dos meus colegas. Eu tinha enviado mensagem. Eles tinham feito escolha deles. Aquela noite não era sobre cadeiras vazias. Quando a categoria de serviços de emergência surgiu, minha atenção voltou inteira para a sala.
Um vídeo curto passou nas telas. Despachantes diante de consoles. Equipes cortando trânsito. Imagens de satélite mostrando grades da cidade à noite. Narrador explicou em linhas amplas e cuidadosas o que nosso software fazia. Meu nome foi citado uma vez. Limpo, neutro. Senti cotovelo da Selma encostar no meu. Então o apresentador leu o cartão em sua mão, descrevendo o sistema de roteamento que havia reduzido o tempo médio de resposta das ambulâncias em todo o Vale de Las Vegas. Falou de vidas alcançadas mais cedo, de como segundos importavam quando alguém ligava pedindo ajuda. Por fim, ele disse meu nome completo. E me chamou ao palco. Caminhar até púlpito foi como andar debaixo d'água. Aplausos subiram e se misturaram num único som. Luzes do palco apagaram contornos da plateia, deixando apenas formas e flashes. Recebi placa de vidro que refletia a luz. E aperto de mão de alguém cujo cargo eu conhecia, mas cujo rosto não parecia totalmente real. Um fotógrafo capturou o ângulo em que eu sorria, sem ainda acreditar que aquilo estava acontecendo. Em algum canto da minha mente, outra cena se desenrolava. Eu quase conseguia ver minha família no local do show, do outro lado da cidade. Já sentados enquanto a banda terminava uma música. Imaginei telas do saguão alternando anúncios. E por alguns segundos, um segmento de notícias sobre o evento em que eu estava. Vi meu próprio rosto surgir entre comerciais de cerveja e datas de turnê. Meu nome passando na parte de baixo da tela. Algo que eles não tinham se dado ao trabalho de perguntar. Quando deixei púlpito e voltei para a mesa, resto do programa seguiu ao meu redor como o filme que eu já tinha assistido. Mais nomes, mais aplausos, mais histórias de trabalhos que quase sempre ficam invisíveis. Meu telefone, silencioso na bolsa, vibrou uma vez ao recuperar sinal do prédio. Em algum outro ponto da cidade, outro conjunto de telas piscou. E minha família finalmente viu aquilo que tinha sido ocupado demais para presenciar. Depois que o programa terminou e câmeras foram desligadas, salão se esvaziou em ecos suaves e tilintar de copos. Peguei telefone na mesa de credenciamento e senti aparelho vibrar sem parar na minha mão. Tela se iluminava com uma pilha de notificações crescendo mais rápido do que eu conseguia limpar. A maioria dos alertas era esperada. Mensagens de colegas, e-mails de autoridades da cidade. Uma longa conversa no canal de operações, com alguém postando captura borrada de mim no palco. Enterradas ali estavam dezenas de chamadas perdidas dos mesmos 4 números, e uma enxurrada de mensagens não lidas no grupo da família. Horário do primeiro surto batia exatamente com pausa do show. Abri conversa e deixei barra de rolagem correr. No topo, meu convite. Pequeno. Silencioso. Logo abaixo, resposta da minha irmã, descartando o prêmio como tarefa inútil. E meus pais concordando com ela. Mais abaixo, tom mudava bruscamente. Mensagens da minha mãe vinham em blocos ansiosos. Falavam de telões gigantes sobre a arena. De pessoas virando para olhar quando meu nome apareceu. Meu pai escreveu sobre estranhos perguntando se eles eram meus parentes. Acrescentou comentários sobre orgulho. Sobre como tudo parecia inacreditável. Textos da Blair eram mais curtos. Secos. Cheios de pontos de exclamação que transformavam tudo em performance para a plateia invisível. Li cada mensagem devagar. Eles descreviam barulho no local quando o trecho da cerimônia apareceu. A forma como fãs próximos tentaram tirar fotos da transmissão. As perguntas que surgiram quando legenda sob minha imagem mostrava meu cargo. Ninguém mencionou a escolha que tinham feito. Escolher show em vez de estar naquela sala. Eles escreveram sobre choque, orgulho, descrença. Como se a única coisa importante fosse quão dramática tinha sido a revelação. Por um instante, reflexo antigo se acendeu. Vontade de suavizar tudo. De fazer todo mundo se sentir melhor. Quase me vi digitando respostas tranquilizadoras. Explicando o projeto em termos simples. Desviando o foco do que eles tinham feito para como o futuro parecia empolgante. Meus polegares pairaram sobre o teclado enquanto essa versão da conversa se desenrolava na minha cabeça. Em vez disso, bloqueei tela. E baixei telefone. Minha equipe me esperava de volta à mesa. Presos entre celebração e cansaço que vem depois de uma longa campanha. Selma ergueu sobrancelha ao ver meu rosto e minha mão apertando o aparelho. Balancei cabeça uma vez. Ainda não estava pronta para abrir aquilo. Deixei que me puxassem para tarefas pequenas e práticas da noite. Fechar foto do grupo. Agradecer organizadores. Decidir em qual fila de aplicativo de transporte ficar do lado de fora do hotel. Quando cheguei ao meu apartamento, cidade já começava a se aquietar. Coloquei placa sobre balcão. Tirei sapatos. E finalmente abri telefone de novo. Indicadores de mensagens não lidas tinham se multiplicado.
Ao lado da conversa da família havia recados de parentes distantes, antigos colegas de escola, vizinhos do cul-de-sac onde cresci. Links para reportagens apareciam sob mensagens, com comentários sobre como era surreal ver meu rosto durante uma noite na strip. No grupo da família, Tom tinha mudado de novo. Choque frenético da primeira onda havia esfriado, virando algo mais calculado. Minha mãe perguntava se telejornal local não gostaria de falar com ele sobre como tinha sido criar uma filha tão dedicada. Meu pai especulava se cidade se interessaria por uma matéria sobre bairro onde eu cresci. Blair lançou ideia de postar foto antiga nossa, crianças, com legenda dizendo que sempre acreditou em mim. Rolei conversa até ponto em que Plano Novo ficava exatamente acima das linhas em que eles tinham descartado o convite. Então fiz uma sequência de capturas de tela e salvei tudo numa pasta com nome que só eu reconheceria. Não respondi. Distância entre o que diziam agora e o que tinham dito antes não parecia algo que algumas mensagens de madrugada pudessem fechar. Do lado de fora da janela, Strip brilhava nas cores de sempre, indiferente a quem tinha sido aplaudido em salões de hotel ou casas de show naquela noite. Dentro da sala pela primeira vez em muito tempo, permiti-me encarar verdade do que palavras deles realmente significavam. Manhã chegou sem perguntar que tipo de dia eu queria ter. Acordei com luz do sol escapando pelas persianas e vibração leve do telefone na mesa de cabeceira. Por um segundo, imaginei que fosse fluxo normal de e-mails de trabalho. Outro ciclo de pequenos problemas esperando concertos silenciosos. Então vi mesmo o grupo de nomes no topo da tela, misturado a remetentes com quem eu não falava havia anos. Virei aparelho com tela para baixo. E fui fazer café. Silêncio do apartamento parecia frágil. Algo que eu precisava proteger antes de deixar reações dos outros entrarem. Quando a caneca estava quente nas minhas mãos, sentei à mesa e desbloqueei telefone. Repórteres já tinham começado a rondar. 2 emissoras locais pediam entrevistas. Um veículo regional queria filmar no nosso escritório. Equipe de comunicação do departamento tinha enviado avisos sobre como lidar com pedidos. Lembrando que eu não precisava dizer sim toda vez que alguém apontasse uma câmera para mim. Abaixo disso, ícone do grupo da família ainda brilhava. Quando abri conversa de novo, o padrão da madrugada ficou claro. Depois do choque inicial, meus pais tinham ido direto para planejamento. Pensavam em quais parentes ligar, quais vizinhos impressionariam mais. Se algum jornalista gostaria de imagens da rua onde eu cresci. Mensagens da Blair pareciam rascunhos de posts públicos. Nostalgia polida. Afirmações de que sempre soube que eu estava destinada a algo grande. Corey tinha acrescentado algumas reações soltas, como se tentasse se equilibrar sem escolher um lado. Rolei tudo até chegar à linha em branco no final. Qualquer coisa que eu escrevesse ali seria relida, reaproveitada e dobrada dentro da história que eles contariam sobre nós. Diferença agora era que eu finalmente entendia que tinha voz, que eu podia decidir quanto acesso eles teriam à versão de mim que o mundo acabará de conhecer. Digitei devagar, conferindo cada linha antes de deixá-la ficar. Mantive mensagem curta. Reconheci que cerimônia tinha sido um grande momento. Que sim, era estranho ver meu rosto em telas de lugares onde eu nunca tinha pisado. Então tracei limite. Disse que não queria entrevistas centradas na nossa vida familiar. Que não participaria de matérias sobre minha infância. Que qualquer história que eu aceitasse contar teria foco no trabalho. E nas pessoas que dependiam dele. Eu também disse que doía ver eles correndo para encontrar maneiras de se beneficiar de algo que tinham sido tão rápidos em descartar. Não citei respostas anteriores. Não precisei. Elas estavam ali no histórico da conversa. E quem mais se esforçava para ignorá-las eram exatamente aqueles que as tinham escrito. Terminei pedindo que não entrassem em contato com meus colegas de trabalho nem com ninguém do departamento. E dizendo que se algum repórter os procurasse, eu esperava que escolhessem honestidade em vez de imagem. Quando apertei enviar, indicador de digitação apareceu quase imediatamente. Por alguns segundos piscou e sumiu, como se ninguém conseguisse decidir quem deveria falar primeiro. Por fim, resposta da minha mãe chegou em um bloco compacto de texto, tentando cobrir todos os ângulos ao mesmo tempo. Ela insistia que estavam apenas animados, que estavam orgulhosos à maneira deles, que eu estava exagerando, como sempre. Resposta do meu pai veio em seguida. Mais curta, mais dura. Ele escreveu que eu não deveria dizer a eles como falar da própria filha, que tinham feito muitos sacrifícios ao longo dos anos, que não gostava de ser tratado como vilão numa noite que deveria ser de celebração. Blair não enviou parágrafo algum. Disparou várias mensagens curtas, cada uma mais afiada que a anterior. Acusou-me de ingratidão, de tentar envergonhá-los.
de agir como se eu tivesse me criado sozinha. Palavras deles caíram com menos força do que teriam um ano antes. Em vez de distorcer minha percepção do que tinha acontecido, soaram como ecos de uma sala da qual eu já tinha saído. Li tudo. Esperei para ver se alguma parte de mim queria voltar à discussão conhecida sobre quem fez o que por quem. Senti apenas uma clareza cansada. Fechei conversa sem responder, e abri novamente e-mail da equipe de comunicação. Eles tinham anexado um guia curto sobre limites e sobre não se sentir obrigada a compartilhar detalhes que causassem desconforto. Perto do final, havia uma frase dizendo que pessoas mais próximas de nós às vezes são as menos preparadas para a atenção pública, e que era aceitável impor distância. Ao ler aquilo, percebi que não precisava esperar nada mudar. Distância não era punição ali. Era um conjunto de coordenadas que eu podia escolher para mim. Voltei ao grupo da família uma última vez, e silenciei conversa por um ano inteiro. Depois abri conversas individuais, uma por uma, e desliguei alertas também. Mensagens ainda chegariam se enviassem, mas minha casa ficaria em silêncio, a menos que eu decidisse o contrário. Semanas seguintes não pareceram volta da vitória, pareceram um reinício. No trabalho, o prêmio virou uma espécie de atalho. Pessoas novas entravam na equipe e precisavam ouvir porque estranhos às vezes apareciam com câmeras. Despachantes me paravam no corredor para contar detalhes pequenos que nunca apareciam nos painéis. Uma criança que chegou ao hospital antes que convulsão se agravasse. Uma vizinha idosa que não precisou passar a noite caída no chão porque a equipe chegou rápido o suficiente para ajudá-la a se levantar. Selma usou a atenção da mídia para pressionar por mais verba, mais equipe, mais pessoas teimosas que odiavam problemas sem solução tanto quanto eu. Dentro desse impulso, minha vida pessoal se reorganizou em torno de escolhas mais silenciosas. Mantive meu número de telefone, mas removi grupo da família da tela inicial. Fui jantar com colegas que tinham virado amigos. Pessoas que sabiam quanto o projeto tinha custado, e não precisavam que eu diminuísse isso para que se sentissem confortáveis. Encontrei estudantes em visita ao departamento. Respondi perguntas sobre esgotamento e propósito. Disse com clareza que trabalho importava mais do que qualquer manchete. De vez em quando, pedaços da minha vida antiga escapavam. Alguém em comum comentava que meus pais tinham emoldurado uma reportagem e pendurado na sala. Um vizinho da rua onde cresci mandava mensagem dizendo que minha mãe falava de mim sem parar em encontros do bairro, sempre pulando parte em que tinha faltado à cerimônia. Uma vez, um primo distante encaminhou um e-mail longo que meu pai havia escrito sobre criar uma filha que nunca precisou de muito deles, como se distância fosse motivo de orgulho. Eu li essas atualizações de segunda mão como quem lê previsão do tempo de uma cidade que não pretende mais visitar. Descreviam condições que não podiam me ferir, a menos que eu decidisse voltar. Escolhi não voltar. Blair tentou outro caminho. Quando percebeu que eu não respondia mais no grupo, começou a postar sobre mim nas redes. Marcava meu perfil em fotos antigas. Escrevia legendas sentimentais sobre sempre acreditar na irmã mais nova. Enviei uma única mensagem direta para ela. Primeira em meses. Disse com clareza que não queria nossa relação apresentada daquela forma. Que se continuasse eu a bloquearia em todas as plataformas. E pediria à equipe jurídica do departamento que interviesse se fosse necessário. Ela removeu as marcações. Continuou postando. Mas sem meu nome. É assim que consequências funcionam no meu mundo. Não cenas públicas. Nem confrontos dramáticos. Apenas uma série de portas fechadas. Meus pais podiam se gabar para quem quisessem ouvir, mas não podiam mais me alcançar diretamente. Blair podia encenar nostalgia para a plateia dela, mas não podia reescrever o que realmente aconteceu. Corey podia ficar em cima do muro pelo tempo que quisesse. Mas caminho de volta para meu dia a dia tinha sido cortado na noite em que decidiram que um show era mais importante do que aparecer. O que permaneceu aberto foram partes da minha vida que eu escolhi com intenção. Continuei trabalhando no sistema de roteamento. E nos projetos que vieram depois. Passei a orientar estagiários que me lembravam da versão de mim mesma que um dia, sentada num quarto de infância, ensinava um computador a ouvir. Entrei num pequeno grupo que analisava quase erros e tentava aprender com cada um deles. Não porque um comitê pudesse notar, mas porque do outro lado de uma ligação, havia um desconhecido esperando. Se existe alguma lição em tudo isso, não é que sucesso conserta passado, nem que reconhecimento público cura negligência privada. Não faz nenhum dos dois. Mudança real veio quando parei de tratar a atenção da minha família como um prêmio que eu precisava continuar merecendo. Construí uma vida em que pessoas mais próximas sabiam o que eu fazia.
se importavam com o motivo, e apareciam muito antes de qualquer câmera. Se você levar algo da minha história que seja isto, você pode traçar suas próprias linhas. Você pode decidir quais convites importam e quais não. Você pode se afastar de quem só lembra do seu valor quando outra pessoa o escreve numa tela. Distância não é crueldade quando mantém você inteiro. Obrigada por ficar comigo até o fim dessa história. Se ela fez você pensar sobre seus próprios limites, ou sobre como valoriza as pessoas ao seu redor, reserve um momento depois deste vídeo para olhar para si, e para aquela pessoa na sua vida que talvez ainda esteja esperando alguém aparecer, quando não há luzes, nem aplausos.